a Black Friday é uma das datas aí mais aguardadas do calendário do e-commerce brasileiro, a gente não tem mais dúvida depois de quase 3 dias aqui juntos, né, abordando temas diversos. Para falar sobre como evitar fraudes com pagamentos mais inteligentes nessa data, eu convido ele que é formado em Relações Internacionais pela Unesp, é pós-graduado em Finanças pelo INSP, mestre em Modelagem de Sistemas Complexos pela USP, tenho até medo de saber o que significa isso, viu? Eu quero convidar aqui o Fabrício Gava, que é o Head de Produtos de Pagamento da WorldPay. Seja bem-vindo, Fabrício. Não sei nem o que é isso, modelagem de sistemas complexos pela USP. Vai para a NASA, amigo, de tão difícil que deve ser isso. Seja bem-vindo, Fabrício. Tudo bom? Muito obrigado. Tudo bom com você? Tudo jóia. Olha, a palavra está com você, tá bom? Beleza, obrigado. Não, vamos falar de uma coisa mais simples, ou tentar tirar a parte complexa e trazer um pouco de simplificação para um assunto que pode soar um tanto quanto complexo, vamos dizer assim. Bom, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês e também a oportunidade de falar aqui sobre um tema tão importante quanto fraude, e na preparação de um evento tão importante quanto a Black Friday, né? E uma coisa que eu gosto muito, que é meio de pagamento, né? A gente vive falando aqui que a Black Friday deve representar a quebra de novos recordes no e-commerce brasileiro. Mas com um grande aumento nas vendas, vem também uma preocupação importante com relação às fraudes. Por isso que a gente resolveu compartilhar com vocês algumas das descobertas do Global Payment Risk Mitigation, uma pesquisa encomendada junto à Forrester pela WorldPay. A WorldPay, para quem não conhece, é líder mundial no processamento de pagamentos. Nós processamos pagamentos em mais de 140 países pelo mundo. Hoje, a WorldPay é o maior adquirente do mundo. E estamos do lado dos maiores merchants. Aqui na América Latina, a gente tem uma operação nos principais mercados, e temos nós tentamos prover uma abordagem, vamos dizer assim, uma abordagem homogênea, né? Os pagamentos podem ser muito complexos, e nós tentamos simplificar todo esse processo, estar do lado dos nossos clientes para adentrar todos esses mercados. Aqui na América Latina, mas todo ao redor do mundo, né? Então, nós processamos pagamento, mas a gente tem toda uma suíte de produtos que vai englobar tudo que toca essa temática. E uma delas é fraude também. Então, o que é importante para a gente, o que a gente vem trazer aqui é o resultado dessa pesquisa que a gente encomendou com a Forrester. Não só aliada à nossa experiência, a gente foi buscar entrevistar mais de 600 líderes de e-commerce global para entender as suas percepções sobre a mitigação de fraude. Então, o que eu queria falar hoje com vocês são dois principais tópicos, né? Uma é as principais descobertas dessa pesquisa, né? E depois convidar vocês a acessar esse relatório, a fazer o download, e também compartilhar um pouco das nossas experiências no combate à fraude, na implementação de soluções junto ao comércio eletrônico. Então, vamos lá. A gente está aqui para falar de e-commerce, e a gente sabe muito que as vendas online aumentaram muito durante a pandemia. O e-commerce, todo mundo sabe que já vinha aumentando a passos largos nos últimos anos, mas esse movimento foi acelerado em virtude da pandemia, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que, ao mesmo tempo que houve essa aceleração importante dessa tendência, a gente começou a ver também um aumento das fraudes em pagamento durante esse período. Quando a gente foi fazer essa pesquisa, 80% dos respondentes afirmaram que as fraudes foram
problema significativo para os seus negócios em 2020. Eles continuarão a ser um problema em 2021, né? E que não só isso, mas a gente viu também que todos os tipos de fraudes acabaram aumentando, né? Não só as fraudes mais simples, mas também as mais sofisticadas, né? Então, o lado muito positivo é que a gente vem vendo todo esse crescimento do e-commerce. A gente pode esperar um crescimento ainda maior nos próximos anos, essa aceleração de tendência, só que a gente não pode esquecer que isso também vem com uma aceleração do ritmo de fraude, dos mais diferentes tipos, e de alguma forma a gente tem que estar preparado para mitigar o impacto disso acontecendo, né? Uma coisa importante que a gente tem que considerar aqui além do aumento das fraudes, como que isso impactou nos custos para o varejo globalmente. Quando a gente pensa no impacto causado pelas fraudes de pagamento, é bem natural que a gente pense na perda de receita, né, na perda direta de receita. Só que, além dessa perda de receita, o que a gente observa é que o problema vai bem além disso, né? As fraudes de pagamento, elas geram impactos significativos em diversas áreas do negócio. E algumas delas não intuitivas, né, como a perda geral de produtividade, o custo operacional, custo com defesa legal, danos reputacionais, indenizações, entre outros, né. Então, é seguro afirmar que 9 a cada 10 comércios tiveram algum tipo de impacto em receitas em virtude de fraude de pagamento em 2020, né. Então, acaba que é um cenário preocupante, né? A gente, se por um lado a gente vê um aumento das nossas receitas, né, um aumento muito interessante do comércio eletrônico, a gente vê um impacto significativo de um aumento de fraudes. Ao mesmo tempo que a gente vê esse impacto de fraudes, a gente vê que isso acaba impactando significativamente nos custos da companhia, né? Que não só um impacto que direto na receita, mas que boa parte de todas as empresas consultadas, a gente vê que esse impacto ele é bem extenso, com diversas ramificações. Quando a gente vai olhar o caso mais específico da América Latina, a gente vê um cenário que é bem semelhante, né? O principal destaque aqui é que mais de 40% dos entrevistados, por exemplo, no Brasil, eles perderam mais de 6% da receita, o que é algo bastante significativo e bastante preocupante, né? E em alguns casos, né, aqui no Brasil, pelo menos 2% dos casos no Brasil e 8% dos casos na Argentina, isso foi acima de 11% dos casos. Aqui no Brasil, 2% dos casos e 8% na Argentina responderam que tiveram acima de 11% da receita perdida por conta de fraudes, o que é um número alarmante, né? Então, esses números mostram a relevância do tema para a América Latina. Bom, além de perguntar sobre o impacto das fraudes, nós analisamos também quais foram as tendências observadas nas fraudes cometidas por aqui, né? A gente viu que o aumento dos tipos de fraudes foram vários, né? Mas a gente quis analisar quais foram as tendências que estão sendo observadas. E como que as fraudes vêm evoluindo, né? A evasão de conta é o principal tipo de fraude que mais impacta na receita e na operação dos e-commerce brasileiros, seguido por fraude em pagamento com cartão não presente, roubo de identidade, fraude com identidades sintéticas e chargebacks. O comportamento é um pouco diferente da Argentina e do México, onde roubo de identidade e cartão não presente são os tipos de fraude que causam maiores impactos.
Aqui, obviamente, que a gente vai ter algumas diferenças, principalmente em relação a setores e tipos de negócios diferentes, né? Mas a gente já vê alguns tipos de fraudes mais importantes despontando, né? Bom, depois de entender o tamanho do problema e as principais tendências, a gente vai ver então quais são as principais soluções que estão sendo utilizadas para coibir esse tipo de problema, né? Os comércios vêm utilizando diversas ferramentas para mitigar o impacto de fraudes. E aí, a ferramenta a ser utilizada aqui varia muito de acordo com o negócio e característica da empresa também. Um aplicativo de serviço recorrente, ele vai ter clientes e comportamentos diferentes de um comércio eletrônico B2B, por exemplo, né? Então, ele vai precisar de ferramentas diferentes, né? E aqui a gente viu diferentes ferramentas que estão sendo aplicadas, né? Então, por exemplo, a gente vê verificação de dispositivo, análise comportamental, autenticação baseada no conhecimento, que é fazer aquelas perguntas que só o cliente sabe responder, né? Só ele tem aquele conhecimento para responder aquelas perguntas. A biometria, que vem ganhando força, principalmente com os dispositivos aptos a esse tipo de reconhecimento. O 3D Secure, ou 3DS, que para quem não conhece, é um protocolo de autenticação de transações para transações de cartão, score proprietário e data exchange, né? Aqui 2 pontos chamam a atenção: crescente utilização de dados para mitigação de fraude e a baixa utilização do 3DS em relação aos outros mercados no Brasil, né? E aí, ao entrevistar esses líderes, a gente vê algumas tendências bem claras, né? Uma é a utilização de tecnologia baseadas em machine learning, que já é utilizada por 69% dos entrevistados, né? Então, a gente vê uma preponderância, já no slide anterior, de dados, né? Utilização de dados para mitigação de fraude, que vem sendo cada vez mais importante. Então, utilização de dados e aí a utilização de modelos baseados em machine learning. O crescimento da importância do protocolo 3DS é interessante, né? Porque no Brasil não é tão utilizado quanto nos outros países, muito em função do tipo da implementação de uma versão antiga do 3DS1 aqui no setor de meios de pagamento do Brasil, mas que vem mudando. Hoje a gente está, os adquirentes e os bancos emissores vêm implantando o 3DS2 aqui, que ele não apenas reduz as fraudes, mas ele também melhora de maneira significativa a experiência de compra dos consumidores. Então, é uma tendência bem forte e que no Brasil é especialmente interessante porque permite o processamento de cartão de débito no e-commerce. Então, tem uma oportunidade de aumento de receita muito interessante aqui, principalmente para o Brasil. E uma outra tendência é a utilização de APIs para automatização e gerenciamento de stores, e aí também principalmente focando ali na questão de experiência do usuário. Porque o segredo aqui é levar em consideração a experiência do usuário também, tentando reduzir os falsos positivos. E o cenário observado no slide anterior, ele constrói o terreno para o gerenciamento de fraudes atual, né? Quando perguntado sobre as abordagens preferidas para o gerenciamento e mitigação de fraudes, 46% dos entrevistados afirmaram preferir um modelo híbrido, com utilização de regras, uma estrutura de regras, aliada a ferramentas baseadas em machine learning. Então, a gente começa a ver modelos híbridos, utilizando diversas ferramentas para o combate à fraude, né? E aqui eu gostaria de destacar um pouco de alguns produtos que a WorldPay possui no combate à fraude e também compartilhar um pouco do que vem dando certo na nossa experiência, né? Então, assim, a gente tem o Risk Guardian, que é um motor de regra para a detecção de fraude em tempo real, especialmente desenhado por a necessidade do varejo. A gente também tem o FraudSight, que é um produto baseado em machine learning, que utiliza a grande massa de dados da WorldPay,
que processa transações no mundo inteiro para detecção de fraude, scoring de transações. O 3DS Flex, ele é um serviço avançado de autenticação no mercado, que ele suporta o 3DS1 e também agora o 3DS2, que ele permite a definição de estratégias flexíveis de autenticação para uma melhor gestão dos níveis de aprovação e risco, né? Eu gosto de dizer que ele é a otimização da experiência do usuário no 3DS. E o que vem dando certo é uma abordagem integrada. Bons resultados são obtidos apenas quando as equipes analisam o combate à fraude e estratégia de pagamento de maneira integrada, né, avaliando toda a cadeia de valor. Então, não é só um olhar sobre uma redução de fraude, mas é quanto é que aquilo me custa, como que eu otimizo a experiência do usuário, como que eu aumento minha taxa de conversão, porque não basta eu reduzir a fraude se eu não estou aprovando as transações, como que eu melhoro todo o meu processo até de disputa de chargeback. Então, como que eu olho a cadeia de valor inteira, como que eu olho o ciclo de vida inteira das transações e quais são todas as ferramentas adequadas para compor isso. E o que vem dando muito certo também, o que a gente tem utilizado bastante com os nossos merchants, é uma abordagem consultiva, né, com especialistas em pagamentos no mundo inteiro, otimizando as soluções nos mais diversos setores de mercados, né. Então, a gente está bem do lado dos nossos clientes, nos mais diversos países onde a gente atua, estando do lado das operações, vendo como que a gente utiliza cada um desses produtos, como que a gente consegue otimizar essas operações para diminuir as fraudes e melhorar os resultados, né? Bom, é isso que eu tinha para compartilhar isso com vocês. Aqui estão meus contatos, caso vocês tenham qualquer dúvida. Tem um chat aqui para vocês participarem também. Procurem a WorldPay no Salão de Negócios e tem um QR Code aqui para vocês baixarem o relatório Global Payment Risk Mitigation para conhecerem mais os resultados e ter dica de como utilizar essas diferentes ferramentas na melhoria do negócio e em preparação para a Black Friday. Obrigada, Fabrício. Um abraço, boa tarde para você. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!